Muita gente me pede, Carol, qual que é a tua história? Como que tu foi parar na Espanha? Como que foi teu processo? Quanto tempo tu tá aí? Da onde que veio essa minha paixão por viajar? Como foi ter vindo aqui como Davi pequeno? Tem muita gente nova aqui no canal, então eu resolvi sentar aqui e contar a minha história pra vocês. Peguei aqui o meu chazinho, vou cruzar as pernas pra gente conversar, então você aí também pega seu chazinho, sua pipoquinha pra gente conversar. Vou contar pra vocês a minha história, como eu cheguei aqui, qual que foi as minhas dificuldades, enfim. Vou contar uma história pra vocês. Bora lá. Bom, eu sempre gostei de viajar, na verdade eu sempre gostei de novidade, sabe? Eu nunca me imaginei trabalhando todos os dias na mesma coisa. E eu realmente, assim, saí do ensino médio com muitas dúvidas, não sabia o que fazer da vida. Aí eu resolvi fazer publicidade e propaganda. Eu fiz metade do curso, quase. Aí me veio uma coisa assim de tipo, não, eu preciso ajudar as pessoas, a publicidade. A gente sabe que a publicidade, né, a gente usa bastante gatilhos para as pessoas comprarem coisas que elas não precisam, e na época eu falava, gente, não, eu não quero enganar as pessoas, eu quero ajudar. Então eu resolvi fazer enfermagem, tipo, outra parada. Eu sempre gostei muito de biologia, de corpo humano, tava em dúvida entre medicina, que são áreas que eu gosto muito. E enfim, resolvi fazer enfermagem e fiz. Fiz o curso todo. E eu realmente amei muito a faculdade, eu gostei bastante. Mas a hora que chegou a parte do vamos ver na hora de trabalhar, eu me dei conta, assim, que a profissão é uma profissão muito desvalorizada pela responsabilidade que você tem, pelo tanto de horas que você trabalha. Eu fiquei muito frustrada, sabe? Quando eu encarei, assim, a realidade. Porque na faculdade tudo bem tranquilo, né? E no meio da faculdade eu tive minha primeira experiência viajando. Eu sempre tive vontade de morar fora, de viajar, de ter uma experiência assim. Eu pensava uma época em ser au pair. Nessa época eu já namorava meu marido. A gente já namorava. E eu fiz um intercâmbio pra Londres em 2012. E foi maravilhoso. Eu já fazia inglês antes, então eu fui já sabendo um pouco do inglês, mas aquele tempo que eu fiquei lá eu aprendi mais do que os 3 anos de escola de inglês que eu fiz. E foi muito maravilhoso. E eu voltei, assim, apaixonada por esse mundo de viajar. Era a primeira vez que eu peguei avião, a primeira vez de tudo, né? Eu fiquei encantada. Me formei, casei, fiz uma pós em estética, que é uma área que da enfermagem que eu me encontrei, que eu gostei, trabalhei também e engravidei. Engravidei do Davi. Nossa vida tava tranquila, né? Tava grávida do Davi, eu acho que tava com uns 6 meses, 7 meses, o quartinho dele todo prontinho, a gente morava na época em Joinville. Botei papel de parede, gente, fiz um quartinho todo especial, enfim. E chega a proposta do emprego. Meu marido, ele é atleta de futsal, né? Ele joga futebol. Então, ele teve uma proposta pra ir pra Itália. E a gente sempre, eu, né, sempre quis morar fora. E meu marido que ficava mais assim. E daí apareceu essa proposta. E eu pensei, gente, bem agora que eu tô, tipo, parindo, né, praticamente. Aí eu pensei assim, gente, eu tenho oportunidades que aparecem na vida da gente uma vez. Então a gente tem que agarrar isso, seja com bebê pequeno ou não. Aceitamos a proposta. Na verdade, eu fui a mais incentivadora do negócio. Meu marido tava meio assim, mas agora com o bebê pequeno, eu falei, não, vamos. Vamos que vai ser bom, vai ser legal pra nós. E qualquer coisa, que foi o que eu falei pra eles, eu falei, qualquer coisa, a gente vai ter sempre o Brasil pra voltar. A gente sempre vai ter a casa dos nossos pais, a gente sempre vai ter o Brasil. Então vamos tentar, né? Não deu certo, a gente volta. Foi esse meu pensamento. Aí começou a loucura de mudança, porque a gente morava em Joinville e levamos tudo pra Jaraguá, pra casa dos meus pais. Eu tinha uns 8 meses já, eu tava bem barrigudona e tal. E quando eu tive o Davi, eu tive ele em Jaraguá, meu marido tava lá ainda.
E acho que umas 2 semanas de vida do Davi, ele foi pra Itália. Porque o Davi nasceu em maio e em junho já começam os treinamentos. Então e daí ele vai um pouquinho antes pra ver apartamento e tal. E ele foi um pouco antes. E eu fiquei com o Davi, eu resolvi esperar até os 3 meses para dar as primeiras vacinas de 3 meses, as 3 primeiras vacinas, né? Um mês, com 2 meses, 3 meses, que são as vacinas mais importantes, e depois ir. E daí eu não encontrei ninguém pra ir comigo. E daí eu resolvi sozinha. E tem um vídeo até no canal que eu conto mais ou menos, vou botar o link aqui, como que foi essa experiência de viajar sozinha com um recém-nascido no avião. E eu peguei 3 aviões, não foi? Daqui, saindo de Curitiba ou de ali de Joinville, que é mais perto de Jaraguá, e indo até a Itália. Não, eu peguei um voo, a gente foi de carro de Jaraguá até Curitiba. De Curitiba até São Paulo, de São Paulo até Lisboa, de Lisboa até a cidade que agora acho que eu não me lembro se era Bolonha na época, acho que era o aeroporto de Bolonha. E eu fui. Foi louco, mas foi... O Davi, assim, se comportou super bem. Ele teve uma hora lá que ele chorou, que acho que doeu o ouvidinho dele. Numa descida, assim, mas nos voos ele foi um amorzinho. Só que, assim, o Davi era uma criança que precisava ficar no colo. Então eu passei horas seguidas com ele no colo. Muitas horas. Eu, tipo, segurei pra fazer xixi, porque ele ficava no colo, daí não ficava no bercinho, daí eu tinha medo de deixar ele no bercinho e ir no banheiro sozinha, e daí ele sumir. Foi tranquilo, porém não, sabe? Mas o que a gente não faz, né, pra ter a família reunida de novo. Então a gente foi pra Itália. O primeiro ano foi um pouco difícil, porque era tudo novo, porém eu tava amando, sabe? Foi difícil, assim, porque eu era recém-mãe, em um país novo pra mim. E sabe, aprendendo a lidar com a vida. Como ser mãe, como dar conta da casa, como dar conta do marido, né, dar atenção pro marido, cuidar de mim, ainda, né, tá morando num lugar que não é tão fácil assim. E quando a gente chegou na Itália, a gente ficou morando no hotel por uns 2 meses. Que a gente não encontrava uma casa, um apartamento. E daí nesse meio tempo o Davizinho pegou... Ai, como é que é o nome? Uma infecção no pulmão. Não me lembro não, vou deixar aqui embaixo o nome porque eu esqueci o nome. E foi muito assustador, né? Mãe de primeira viagem, morando num hotel. E daí o filho dele teve que tomar antibiótico, ele tinha 3 meses. E foi assim um susto, sabe? Mas graças a Deus, acho que foi a única vez que ele ficou doente quando ele era bebê. Graças a Deus. E foi difícil, assim. Ao mesmo tempo, não. Porque eu tenho memórias maravilhosas. A gente viajou muito. A gente foi pra muitos lugares lá perto. A gente morava perto de Milão, perto de Bolonha, perto de Parma. A gente conheceu vários lugares bonitos. Assim, a gente foi pra parque de diversão. Então, era difícil, mas ao mesmo tempo a gente escolhia olhar pro melhor, da melhor maneira, sabe? A gente sempre escolheu, eu sempre escolhi, apesar da dificuldade, olhar pro lado bom. E o lado bom era que a gente tava num país diferente, a gente podia viajar, aproveitar. Então, apesar de eu estar me descobrindo e ficar muito tempo em casa, né, não tinha muitas amigas. Ao mesmo tempo eu tava descobrindo um mundo novo, indo no mercado, que é super divertido quando a gente vai pra um país novo, experimentar comidas diferentes, ir em restaurante, e nos jogos do meu marido. E o lado bom também é que a gente realmente se uniu muito, sabe? Como família, assim, nós 3. O Jean tem uma rotina diferente, ele não tem muito final de semana, não tem feriado, porém ele tá bastante durante o dia em casa, então ele conseguiu aproveitar muito a infância, assim, os primeiros anos do Davi até hoje, porque ele tá muito tempo em casa durante o dia. A gente morou 1 ano nessa cidade em Reggio Emília. A gente veio pro Brasil, as nossas coisas ficaram lá.
porque a gente tinha mais um ano de contrato. Aí a gente tava lá no Brasil, tranquilos, felizes, foi a primeira vez que a gente tava voltando pro Brasil. A gente recebe uma notícia de que o time faliu. Simplesmente não ia mais ter time e quem estava nas casas era pra, né, se mudar, tirar as coisas. Só que a gente tinha acabado, tipo, recém-chego no Brasil, já pra gente voltar no outro dia. Eu fiquei pensando nas minhas coisas. Tipo, tinha que entregar o apartamento, nós estávamos no Brasil, e as minhas coisas, que eu deixei tudo lá. É importante a gente ter amizades quando a gente mora fora. Tinha um casal de italianos que ele ajudava muito os meninos do time. Ele não era nada do time, assim, mas ele era bem amigo do pessoal e tal. A gente falou com eles e perguntou. E eles sabiam que a gente morava sozinho, que a gente era brasileiro, que tinha o Davi e tudo mais. E a gente falou com eles, contou o que aconteceu e falou: a gente precisa da ajuda de vocês. Se vocês puderem contratar alguém pra fazer a mudança pra nós, né, ir lá e tal, a gente deixou uma chave com eles se precisar de alguma coisa. E ele falou: não, pode deixar. Aí eles fizeram a mudança pra nós. E eu fiquei pensando: gente, e as minhas coisas? Um desconhecido vai lá pegar as minhas calcinhas, meu sutiã, minhas joias, minhas coisas, tipo, sabe assim? Um total desconhecido vai lá e vai fazer a mudança pra mim, mexer nas minhas coisas. E foi bem difícil pra mim, sabe? Eu sou bem apegada, bem organizada nas coisas, então nem saber quem que vai entrar lá em casa e vai mexer nas coisas, se vão roubar alguma coisa, se vão pegar alguma coisa, tipo, totalmente fora do meu controle. E isso foi muito difícil pra mim, que sou uma pessoa bem controladora, uma pessoa bem organizada. A gente já passou por alguns bocados. Isso que eu tô resumindo bem a nossa história. Essas coisas no futebol, no futsal acontecem, sabe? Do nada acabar um time, do nada mandar embora. É difícil, sabe? Tu não tem muita estabilidade. E era pra gente ficar 2 anos lá, acabou que a gente ficou 1. Aí, ok, deu certo a mudança, a pessoa fez a mudança, entregou o apartamento, estávamos desempregados. Aí, enfim, logo conseguimos um outro time, agora em Avellino, que era mais no sul da Itália, a gente estava morando no norte, a gente foi pro sul. E assim, eu fui sem ter nem noção de como que era Avellino, nem nada, sem conhecer nada nem ninguém. Chegamos lá em Avellino, minha mãe foi junto dessa vez, pra me ajudar com a mudança, porque tinha que ir lá pra Reggio Emilia buscar a nossa mudança. E o nosso carro que a gente tinha lá, que a gente comprou também na época. Aí chegamos, o apartamento era o time que escolheu. Isso foi uma coisa que foi difícil pra mim também. O time escolheu o apartamento, porque é uma coisa muito pessoal, né? Por sorte, assim, eu gostei do apartamento depois de um tempo. Eu estranhei no começo, mas depois eu gostei dele. E a gente morou lá por mais 2 anos. A gente ficou 2 temporadas lá. E eu tenho um carinho muito grande por Avellino, porque foi a cidade que o Davi começou a ir pra escolinha. O Davi foi pra escolinha, ele tinha 1 ano e 7, 1 ano e 8 meses, assim. E nessa época eu tive, tipo, uma crise de quem sou eu, sabe? Porque foram muitas mudanças. Eu sendo mãe, recém-mãe. E essa parte do profissional me pegou muito, assim, porque eu já tava muito tempo sem fazer nada, sem trabalhar, só 100% dedicada ao meu filho. Então, isso pegou muito pra mim, sabe? Que eu queria fazer uma coisa a mais, eu não queria ser só dona de casa e ser mãe. Nunca foi meu sonho ser só isso. Não só porque é um trabalho muito grande, é muito difícil ser mãe e cuidar da casa. A gente é um trabalho que não tem fim, é um trabalho incrível. Mas eu queria ter mais do que isso, sabe? Eu lembro que lá em Reggio Emilia, a minha família sempre me mandava mensagem falando: Carol, posta fotos aí, posta vídeos, pra gente ver como que é, né? Como que vocês estão, me deixar mais tranquila. Ver os teus stories, ver que você tá bem e tal, ver o Davizinho. E foi aí que eu comecei a postar mais, porque antes eu postava assim um pouquinho nas redes sociais. Na época tinha o Snapchat, então eu fazia uns posts lá no Snapchat também. E eu comecei a mostrar um pouquinho mais nos stories na época, lá em Avellino, em Reggio Emilia. Em Avellino, quando o Davi começou a estudar, né, aí na escolinha, eu comecei a olhar para o Instagram de uma maneira
diferente, como a possibilidade de trabalho ali, sabe? Isso foi em 2018. Mas eu não sabia nem por onde começar. Eu tinha muita vontade de ter um canal no YouTube desde 2012, há muitos anos. Eu sempre tive muito medo de o que as outras pessoas iam pensar. Achava que não tinha conteúdo, que não... Ai, quem que vai querer ver meu vídeo, sabe? Nossa, se eu tivesse começado antes, quanta coisa legal eu poderia ter gravado, né? Tudo isso que eu tô falando pra vocês eu vivi e não gravei nada. Um pouco nos stories na época, assim. Conforme eu fui mostrando mais coisas nas minhas redes sociais, mais gente foi chegando, assim, sabe? E depois ali de Regia Emília pra Avelino deu um boom no meu Instagram. Comecei a receber muitos seguidores novos, muitas pessoas falando, cara, tipo amigos, Carol, que legal que tu tá contando como tá as coisas aí, tá sendo muito legal, continua, muito incentivo, sabe? Então isso me animou vou fazer um canal, vou levar isso aqui como um trabalho. Então, assim, foi janeiro de 2019 que eu vou fazer um canal, que eu fiz meu canal. Foi na cara e na coragem mesmo, na verdade, acho que nem foi com coragem, foi na louca mesmo, porque eu tava com muito medo do que as pessoas iam pensar, enfim. E aí fomos pro segundo ano naquele time. Eu gostava muito da cidade, ela era bem pequenininha, Avelina, uma cidade muito fofa, lá na Itália. Eu gostei muito de morar lá, apesar dela ser bem pequenininha, mas em volta tinha bastante lugares bonitos. Morava perto de Nápoles, a gente pelo vulcão Vesúvio. No final de 2019, minha irmã veio, minha família não pôde vir esse ano. Foi o primeiro Natal que eu não passei com eles, porque minha avó tava com problema de saúde, se eu não me engano era minha avó. Ela não ia poder vir. Minha irmã veio em janeiro, minha cunhada veio no Natal também, foi muito bom. E eu tava assim com muitos planos pra 2020, né, no canal, nas minhas redes sociais. Eu tava tendo muitas propostas de trabalho. Eu tava melhorando muito no meu italiano, então várias marcas italianas fizeram... Se você ver nos meus destaques, eu acho que ainda tem alguns trabalhos que eu fiz pra algumas marcas italianas. Então, assim, meu Instagram tava bombando, sabe? E eu tava bem feliz que eu me encontrei num lugar, num trabalho, né? Numa coisa pra eu fazer, pra eu me organizar, enfim, pra eu ter uma coisa pra fazer. E daí, em fevereiro de 2020, começou o Covid, que todo mundo sabe. Depois da China, a Itália foi o segundo lugar, né? Que pegou, assim, feio. E foi tenso. A gente ficou dentro de casa final de fevereiro, março inteiro, abril inteiro e mais um tanto de maio. Então, assim, se juntar, foram 3 meses trancados em casa com uma criança. Muito difícil essa fase pra mim, muito mesmo. Eu tive crise de ansiedade, tive início de depressão. Eu comecei a fazer terapia, porque eu tava perdida na vida, perdida. Aquilo foi um gatilho, sei lá, para coisas que já estavam me incomodando há muito tempo e eu não dava bola, mas foi assim o que precisou para eu me desencadear muitas coisas ruins. A minha terapeuta falou que se eu não tivesse buscado ajuda naquele momento, eu teria entrado em depressão, porque eu tava muito para baixo, sem objetivo de vida, Covid, a preocupação. Eu ficava lendo muita notícia, todos os dias eu ficava olhando, e daí aquela coisa do Covid, de não melhorar, aquela incerteza de não saber o que era esse vírus. A polícia passava sempre na frente de casa. Eu fui uma vez no mercado e as pessoas todas de branco, com máscara. Gente, eu falei, isso que parece cena de filme. Eu nunca mais quis ir no mercado depois disso. Então, assim, eu passei 3 meses dentro de casa e isso me mexeu muito com a minha cabeça. Eu fiquei, sei lá, perdida no mundo, então eu comecei a fazer terapia. E também eu fiquei muito triste, porque todas as parcerias, todos os meus trabalhos pararam por 3 meses. E eu travei também nessa época, sabe? Acho que toda a minha energia tava em não surtar. Em passar os dias, amanhecia e falava, o que eu vou fazer hoje? A mesma coisa que eu fiz ontem, que eu fiz ontem, que eu fiz ontem. É que
talvez quem mora no Brasil não vá ter ideia do que foi, porque não foi uma semana, 15 dias dentro de casa, foram meses. Então, realmente foi muito pesado. Entreter uma criança também dentro de casa por tanto tempo foi muito... Sim, eu olhava pra ele, eu tinha dó dele, então eu gastei muito tempo e energia pra ele, assim, né, pra tentar com que ele passasse, assim, tivesse o menos dano possível, né, nesses meses. Então, fazia exercício com ele, brincava e tal. Então acho que foi um boom, assim, o time, daí não pagou essa época que ficou parado, a gente tava cansado e a oportunidade que deu de a gente ir pro Brasil, a gente foi. A gente foi pro Brasil com a pandemia, com muito medo, né, de pegar no avião. Maio de 2020 ainda era uma coisa muito nova. A gente foi pro Brasil porque não aguentava mais ficar ali, pelo menos a gente ficava trancado na casa da minha mãe, fazendo churrasco, né, lá no quintal, devia ter espaço pra brincar. Então a gente foi, mas eu fiquei com muito medo durante a viagem, muito medo de passar alguma coisa pros meus pais também. Então quando eu cheguei, a gente, né, eu tentei não ficar muito perto deles, demorei pra ver a minha avó, meu avô, até ter certeza que eu não tinha nada. E 2020 foi o ano que eu quase não vi meus amigos também, por conta do Covid, né? Fiquei só em casa praticamente as nossas férias. E surgiu a proposta aí de vir pra Zaragoza. E a gente resolveu vir pra cá, pra Zaragoza. A gente teve proposta de outros lugares, mas a gente gostou. Então eu sempre falo que, na verdade, Zaragoza que escolheu a gente, não foi a gente que escolheu Zaragoza. Muita gente me manda mensagem: Carol, por que tu escolheu Zaragoza? Por que não outro lugar da Espanha? Na verdade, é as cidades que nos escolhem, né? Os times que nos escolhem. E a gente, claro, avalia, né, qual que é a melhor opção. Mas a gente não foca muito na cidade, a gente foca mais no time, no salário, né? Como que vai ser, se formar o time, enfim. Então a gente resolveu vir pra cá, após ponderar tudo. A gente chegou aqui em julho de 2020. Então a gente fez 2 viagens grandes, né, no meio da pandemia. Chegou aqui, calorão, tudo fechado por conta da pandemia e por conta de ser férias, então mais um chá de hotel pra nós. Ficamos um mês, eu acho, se foi um pouquinho menos, a gente ficou um mês. Não sei, eu só sei que no dia do meu aniversário, dia 31 de agosto, a gente encontrou o apartamento e se mudou. Acho que a gente ficou um mês no hotel. Sempre com criança em hotel é difícil. Os primeiros 10 dias é divertido, é engraçado, é legal. Tem o café da manhã, a gente recebeu o café da manhã na cama, né, no quarto, porque não tinha buffet por causa da pandemia. Então todo dia tinha café e era diversão, brincadeira no quarto, conhecendo o lugar, apesar de estar muito calor. Gente, é um inferno de calor em julho aqui. Então a gente, tipo, ia pro lugar, ficar 5 minutos, já tava morrendo de vontade de voltar porque tava muito calor. Então a gente visitou alguns apartamentos, gostava do apartamento, eu ligava pro proprietário, ele não atendia, porque ele tava de férias. Ou a gente agendava uma visita para daqui 2 semanas, porque o proprietário tava viajando. E aqui tem muito disso, assim, de você falar direto com o proprietário, não tanto com a imobiliária. Algumas com a imobiliária também, a gente foi visitar alguns, mas foi assim tudo bem lento por conta da pandemia e por conta de ser férias aqui. Encontramos apartamento dia 31 de agosto, a gente se mudou, que é esse apartamento aqui que vocês estão vendo. E essa foi a nossa 3ª mudança. Antes de ir pro Brasil, a gente já imaginava que a gente não ia ficar ali, então a gente fez a nossa mudança em 3 dias. Tem um vlog, eu vou deixar aqui, que aí eu já tava gravando um pouquinho mais no meu canal. Então tem um vlog da gente fazendo a nossa mudança. E depois também tem outro vlog de como que a gente fez pra trazer a mudança lá da Itália aqui pra Espanha. Tem todo esse processo documentado, por isso que eu amo ter o canal é meu xodó, é minha paixão, porque aqui eu consigo documentar minha vida, que é muito doida, assim, sabe? Eu queria muito ter documentado mais a minha vida lá em Reggio Emília, aquele começo do Davizinho pequenininho, do nosso apartamento, ter feito um tour pelo apartamento lá,
que era um apartamento muito legal. As nossas viagens também, que a gente gravei muito pouco, né? A gente viajou muito naquela época, porque era tudo bem pertinho, ele tinha bastante folga. Já aqui na Espanha a gente tá tendo poucas folgas, então tá difícil de viajar. Em 2020, né? Também tudo fechado, Natal, tinha esperança dos meus pais virem, mas não deu pra eles virem em dezembro de 2020. Então foi o nosso segundo Natal, sem ninguém, isso me deu uma bad. Durante esse ano eu continuei a terapia, eu fiz acho que a terapia até começo desse ano. Foi aí um tempo fazendo terapia pra superar algumas coisas, pra entender algumas coisas, entender quem eu era, o que eu preciso, o que eu quero. Hoje em dia eu sei muito bem o que eu quero aqui no meu canal, no meu Instagram. Eu tava um pouco perdida, assim, o que eu quero, né? Qual que é o meu objetivo? Eu preciso de um propósito, eu não consigo fazer uma coisa só por fazer, sabe? Então eu tenho tudo isso muito claro. E graças à terapia, assim, que eu me redescobri, eu resgatei aquela Carol de antes da maternidade que tinha sido deixada de lado. Porque precisava, né? A gente tem uma época da vida que a gente realmente precisa focar em mais coisas. Por exemplo, quando eu cheguei, eu precisava focar no Davi, porque ele era um bebezinho. Mas conforme ele foi crescendo, ele foi indo na escola, me veio esse vazio, né? Do que eu faço da minha vida. E hoje em dia eu sou muito, muito grata por ter o canal, por ter vocês que estão me assistindo, por trabalhar com as redes sociais, por ter essa oportunidade. A nossa vida é muito doida. Eu não sei onde é que a gente vai estar metade do ano que vem. Pode ser que a gente não esteja aqui em Zaragoza, mas a nossa vida é uma caixinha de surpresas. Tudo pode acontecer, a gente pode estar em outro lugar, outro país, outra cidade. Eu lembro que eu cheguei aqui em Zaragoza e eu não deu muito tempo, assim, de pesquisar como que era a cidade. Geralmente eu gosto de dar uma pesquisada na cidade antes, mas foi tudo bem corrido. E eu cheguei, eu me surpreendi muito. Primeiro eu estranhei um pouco. A cidade que eu morava lá na Itália, em Avellino, era uma cidade bem pequenininha. E eu cheguei aqui em Zaragoza, que é uma cidade grande, e eu fiquei um pouco assustada, sabe? Muitas pessoas, muita gente diferente, muitos jovens. Lá na cidade que eu morava só tinha velhinho quase, sabe? Me assustei um pouco no começo, mas assim, foi questão de dias pra sair do assustado pra apaixonado pela cidade, porque realmente uma cidade incrível. Gente, é a melhor cidade que eu já morei na minha vida. E é isso, eu tô muito feliz aqui. Apaixonada, tão assim, eu vivo tantos momentos, eu sou intensa, porque eu sei que isso aqui vai acabar, entende? Eu sei que essa fase aqui em Zaragoza uma hora vai acabar, talvez não seja agora, eu torço pra que não, mas o nosso objetivo realmente é o trabalho do meu marido, né? É o financeiro, é buscar coisas melhores pro nosso futuro, né, pro futuro do Davi principalmente. Então tudo pode acontecer. Então eu acho que eu vivo os momentos muito intensamente. Eu quero conhecer tudo, quero olhar tudo, quero viajar tudo, não posso perder tempo, porque eu sei que isso aqui vai acabar uma hora. E bem resumidamente, essa foi a minha história. Resumidamente, porém o vídeo deve estar gigantesco, né? Essa foi a minha história. O nosso estilo de vida, ele é bem diferente das pessoas normais, né? Mas eu fico muito feliz dessa oportunidade que Deus me deu, morar em lugares diferentes, conhecer culturas diferentes. Eu sou apaixonada por pessoas, por culturas. Eu adoro experimentar comidas novas, ir em lugares diferentes. Enfim, então eu acho que eu nasci pra viver isso. Eu sinto que eu tô vivendo a vida certa, sabe? Enfim, resumidamente, é por isso que eu tô aqui em Zaragoza, por conta do trabalho do meu marido. Eu tenho filho de 4 anos agora e a gente pretende sim ter outro, mais um só. Não sabemos quando, mas eu sei que vai estar tudo documentado. Eu sei que vocês vão estar comigo em todas essas fases da minha vida. Eu não entrei muito em mérito do meu marido, do como a gente conheceu, o casamento, enfim, mas eu posso fazer um vídeo sobre isso também, que é uma parte importante, né, que é por conta dele que a gente tá aqui. Então, posso fazer um vídeo até com ele, se vocês quiserem que a gente conte a nossa história, deixa aqui nos comentários. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.
A gente já passou por muitas coisas boas e muitas coisas ruins, coisas difíceis e coisas maravilhosas. Mas eu acho que a vida de todo mundo é assim, né? A gente sempre vai ter dificuldades e vai ter coisas boas. O importante é nunca desistir e nunca deixar de olhar as coisas pelo lado bom. Apesar de estar difícil, apesar de às vezes eu não ter amigas próximas, não ter minha família, eu não foco tanto nisso e foco nas oportunidades que eu tenho de conhecer lugares novos. Essa experiência de vida aqui já me fez crescer muito. Então é isso, chega de falar, que senão eu vou ficar falando aqui horas, porque esse assunto é gigantesco. Se você tem mais dúvidas dessa minha vida doida, deixa aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever e deixar o seu like nesse vídeo pra ajudar o canal.